Bom, eu já postei alguns vídeos aqui falando a respeito do Bolsonaro e a minha maior justificativa para votar nele nesses vídeos é as propostas do Lula e a concorrência do Lula propriamente dita. Aí muitas pessoas falaram que só tá votando no Bolsonaro porque é contra o Lula, não tem motivo positivo para votar no Bolsonaro e etc. Mas hoje eu vim aqui trazer alguns números, algumas estatísticas, alguns índices que mostram que sim, tem motivos para votar no Bolsonaro. E esses motivos vão fazer, no mínimo, você repensar a sua opinião a respeito do atual governo. Começando pelo Produto Interno Bruto. O PIB brasileiro tem demonstrado uma ótima recuperação nos últimos meses. Em 2021, o PIB cresceu 4,6% e conseguiu superar as perdas de 2020 durante a pandemia. O cenário que nós temos visto em 2022 é bastante promissor. O crescimento de 1% do PIB no primeiro trimestre foi suficiente para o Brasil voltar ao ranking das 10 maiores economias do mundo. E foi o oitavo melhor desempenho no mundo. Já no segundo trimestre, o PIB cresceu 1,2%, o sétimo melhor desempenho do mundo. No primeiro semestre de 2022, que são os 6 primeiros meses, o Brasil cresceu um total de 4,7%. E foi a segunda maior expansão, o segundo maior crescimento do G20 e cresceu mais que todas as economias do G7. Segundo o IBGE, é o melhor patamar da economia brasileira desde o segundo trimestre de 2014 e já está 3% acima do patamar pré-pandemia. Para vocês terem ideia, no início do ano, a média das estimativas para crescimento do PIB brasileiro em 2022 era de 0% a 0,5%. Hoje, essa média está entre 2,5% e 3%, com algumas já acima de 3%, como é o caso do Bank of America. Outro índice que tem mostrado resultados bastante positivos é o IPCA, a inflação oficial do Brasil. Em junho, o IPCA estava em 11,89%. Já em julho, o Brasil registrou a maior deflação da história e o IPCA caiu para 10,07%. A inflação oficial de agosto ainda não foi divulgada, mas a prévia oficial, o IPCA 15, registrou deflação recorde de 0,73%. No último boletim Focus, o Banco Central estimou deflação de 0,31% para o IPCA de agosto. Ou seja, levando todos esses índices em consideração, a inflação já está abaixo de 2 dígitos e deve vir algo em torno de 9% e 8,5%. Para vocês terem ideia e poder fazer uma comparação, a inflação na zona do euro bateu o recorde histórico de 9,1%. Na Alemanha, a inflação atingiu a maior em quase 50 anos, 8,8%. Dos nossos vizinhos, a Argentina está com uma inflação de 71%. No Chile, está em 13,1%. Outro ponto muito positivo tem sido a dívida pública. Por conta dos gastos com a pandemia, em fevereiro de 2021, a dívida pública saltou para 90% do PIB. Todas as projeções eram de que a dívida pública ficaria acima dos 90% em 2022. O Fundo Monetário Internacional, por exemplo, indicou que a dívida ficaria em 91,9%. A instituição fiscal do Senado disse que em 2022 a dívida ultrapassaria 100%. Só que o resultado tem sido completamente diferente. A dívida pública vem em queda constante há 17 meses e caiu para 77,6% do PIB, o menor patamar desde o início da pandemia. A dívida líquida do setor público caiu de 57,8% do PIB em junho para 57,3% em julho. Em maio, era 58,8%. Um dos principais fatores que foram responsáveis pelo controle da dívida pública foi a reforma da Previdência, extremamente criticada pela oposição, incluindo por candidatos como Ciro e Lula. Essa foi a principal reforma do governo Bolsonaro. E em quase 3 anos após sua aprovação, a reforma já gerou uma economia de mais de 156 bilhões, 80% maior do que o previsto, que era de 87 bilhões. Para vocês terem ideia do quanto isso é significativo, em 2019, o Centro de Liderança Pública fez um estudo indicando o cenário com a aprovação da reforma e sem a reforma. Sem a reforma, o desemprego atingiria mais de 15% e a dívida pública atingiria mais de 102% do PIB. Com a aprovação da reforma, o desemprego cairia para 8,9% e a dívida pública cairia para 77,4%. Hoje, esses índices estão apenas 0,2% acima do previsto pelo estudo. Ou seja, a reforma da Previdência foi crucial para manter o equilíbrio fiscal e diminuir o desemprego no Brasil. E por falar em desemprego, já no segundo trimestre houve uma queda considerável para 9,3%. No trimestre encerrado em julho, o desemprego caiu para 9,1%. Houve uma queda de mais de 4% desde o início do ano e é o menor patamar desde 2015. O número de pessoas ocupadas bateu recorde histórico com mais de 98,7 milhões de pessoas, recorde que já havia sido batido em junho e em maio. A renda, felizmente, também voltou a subir, 2,9% maior que no trimestre anterior. A massa de rendimento real registrou um aumento de 5,3% em comparação com o trimestre anterior e
6,1% na comparação anual. Essa queda no desemprego também se dá pelo número de investimentos recordes que tem vindo para o Brasil. A International Finance Group, do Banco Mundial, destinou um recorde de 22 bilhões ao Brasil. Com isso, o Brasil se tornou o segundo maior receptor de recursos no mundo. No ranking da ONU, o Brasil avançou 3 posições no ranking de investimentos estrangeiros direto, saltando para a 6ª posição. No levantamento da OCDE, o Brasil foi o 4º maior receptor de investimento direto no mundo em 2021. Até maio desse ano, os investimentos estrangeiros diretos somaram quase 40 bilhões, o maior valor em 11 anos. Além disso, em 2021, o Brasil bateu recorde na abertura de empresas em um só ano, com mais de 4 milhões. Em 2022, já são mais de 2 milhões de empresas abertas. Em 2021, também, o Brasil bateu recorde no pedido de empresas estrangeiras para se instalar no país. Somente entre 2019 e 2021, 92 empresas estrangeiras foram autorizadas a atuar no Brasil, mais do que os 3 últimos governos juntos. Outro índice que vem em queda constante e também ajuda, mesmo que indiretamente, os índices anteriores a crescerem é a violência. Um estudo publicado no último dia 30 de agosto pelo IPEA mostrou que, em 2019, o Brasil registrou pela primeira vez na história uma taxa de homicídios por 100 mil habitantes inferior a 20. Dados do Monitor da Violência apontam que, de 2018 para 2019, houve uma queda de 22% na taxa de homicídios, a maior queda da história. Após uma pequena alta de 5% em 2020, em 2021 voltou a cair e atingiu o menor índice da história, 19,2 por 100 mil habitantes. Para vocês terem ideia, antes de 2019, a média de assassinatos no Brasil era de 53 mil pessoas por ano. Se pegarmos como base os dados de 2018, aproximadamente 28 mil vidas foram salvas nos últimos 3 anos. E outros fatores que também se incluem nesse índice de violência também tiveram quedas significativas, como por exemplo de invasão de terras e o da violência contra a mulher. E, enfim, eu poderia citar vários outros pontos positivos, como as reduções recorde de impostos, a arrecadação recorde, superávit recorde, entrega de títulos de propriedade recorde, melhora significativa na infraestrutura e etc. O Brasil hoje é o único país que está com tendências positivas em todos os seus índices. Eu acredito que consegui demonstrar que o governo é melhor do que você imagina ou melhor do que a mídia mainstream tenta te induzir a acreditar. Então sim, apesar dos pesares, o governo Bolsonaro é um bom governo e a gente tem bastante motivos para reeleger ele sim.